sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Motozane. Espero que vocês estejam gostando do canal. Eu estou fazendo o máximo possível para melhorar a qualidade não só dos vídeos, mas também do áudio, né? Que eu estou tendo mais problemas. Então eu resolvi deixar o áudio direto aí da câmera, com o barulho do motor e da rua e tudo mais. Enquanto isso eu vou gravando aqui na edição aqui para falar com vocês, tá? Bom, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a experiência de primeira moto, né? E também minha experiência como iniciante aí no mundo das motos, como piloto iniciante, na verdade. E queria falar para vocês como é que está sendo esse meu primeiro mês aí, tendo comprado a Dominar, né, e estando com ela aí todos os dias. Bom, assim que eu peguei ela na concessionária foi bem difícil aí pra mim, porque a questão relacionada ao peso, que eu achei ela muito pesada, e também eu só tinha feito o teste na 200 e acabei comprando a 250 sem nem fazer o teste nela. Então, assim, conselho para vocês que estão começando aí, que vão comprar a primeira moto, não comprem sem andar na moto. Hoje, com um mês a mais de experiência, eu digo para vocês isso mais ainda: não comprem sem andar na moto, andem na moto, conheçam a moto que vocês vão comprar. Assim, ó, eu posso dizer para vocês que, assim, não que eu dei sorte, né? Mas de certa forma é um pouco de sorte também. Antes de comprar a Dominar, eu pesquisei muito sobre qual moto eu ia comprar, o porquê, qual seria a minha escolha e tudo mais. E isso vai ficar num próximo vídeo. Hoje eu vou falar só da minha experiência como iniciante e com a Dominar nesse primeiro mês aí, como iniciante aí na pilotagem, tá? Então, assim, antes de eu comprar ela, eu pesquisei muito para saber da qualidade da moto, do que a moto oferecia, recursos, segurança, estabilidade, essas coisas todas. Todas as pessoas, pelo menos a maioria, pelo menos os que andaram na moto, pessoas influentes, pessoas que já andam de moto há 20 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, que já tiveram todo tipo de moto grande, moto pequena, moto para viagem, moto para cidade. Eu ouvi essas pessoas, o canal dessas pessoas, e essas pessoas, quando fizeram teste na 250, todas elas falaram muito bem da moto, falaram que a moto é completa, que a moto tem todos os componentes necessários para que houvesse uma segurança na hora de andar. Então, assim, esse foi um dos fatores principais que me fez comprar a moto. Tem a questão das peças, mas eu pensei, e continua assim: a empresa está no mercado, montou fábrica no Brasil, está vendendo muito. Essa questão das peças não é de hoje, a tendência disso é melhorar. Além disso, eu estou comprando uma moto zero. Se pensar em quebrar, então eu não compraria moto zero. A moto zero é justamente para não ter problema de peça, de nada, né? Então, assim, meu pensamento é esse. E até que eu precise de peças, por exemplo, uma relação que eu acho que talvez demore um pouco para chegar. Então, quando eu perceber que falta 6 meses para eu trocar a relação, eu peço a relação na concessionária antes. Então já estou me pensando assim com prevenção. Eu falei que eu ia falar da moto, falando da moto, né? Deixa o vídeo da moto para depois. Então vamos lá, continuando falando sobre a minha experiência. Então, galera, eu moro, como vocês podem ver, eu moro bem próximo do centro de São Paulo. Onde eu moro não tem essa de não tem trânsito. Tem trânsito. Todo dia tem trânsito, todo horário tem trânsito. Hoje, para vocês verem aí, é um domingo e eu tô andando um pouco mais tranquilo, mas se fosse qualquer outro dia da semana, aí estaria cheio de carro, ônibus, enfim, tudo parado. E essa é uma das coisas pelas quais eu decidi comprar a moto também, porque para eu poder me locomover, porque de carro eu não consigo sair daqui, dependendo do horário, não consigo, fico preso. Então, assim, como tem trânsito em todos os locais aqui perto de casa, então obrigatoriamente quando eu saio com a moto eu tenho que enfrentar
corredor, outros carros, todo o esquema de trânsito. Como eu disse para vocês, eu não pilotava uma moto há mais de 10 anos, a minha experiência realmente é muito pouca. E o que eu fiz? Primeira coisa, dicas para vocês que estão começando, que querem aprender. Hoje eu posso dizer para vocês, com apenas um mês eu já estou muito melhor, como vocês podem ver aí. Eu não preciso nem ficar falando, vocês veem, pegam meus vídeos primeiros e pegam os de hoje, que vocês vão ver quanto eu estou andando melhor. Mas por quê? O que eu fiz? Algumas dicas aí. Dica número 1, primeira coisa: saiu da moto saiu da concessionária com a moto, é a primeira vez, está com medo, vai devagarzinho para casa. Chega em casa, chegou em casa, ufa, cheguei em casa, aquele alívio de ter chegado em casa. Vai devagar, não pega corredor, espera, vai na manha. Chegou em casa, bom, agora estou na segurança da minha casa. Aqui eu conheço, aqui eu sei onde eu tô, para onde eu viro, para onde eu não viro, para onde eu vou e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu procurei perto da minha casa ruas que eu pudesse andar de maneira mais tranquila, sem muita movimentação de carro, para eu poder treinar e aprender. Então o que eu fiz? Peguei essas ruas e aí eu vinha primeiro bem devagarzinho, ia no final, fazia a curva, voltava, ia, fazia a curva, voltava, e eu comecei a fazer isso um pouco mais rápido, e depois um pouco mais rápido, e depois um pouco mais rápido, e depois eu comecei a acelerar e frear para entender e ver e entender como é que funciona não só o freio da moto, mas como eu me comporto em cima da moto quando ela freia, e como ela se comporta comigo, porque tem que ser um conjunto, galera, tem que ser uma união, você com a moto, você tem que estar meio que encaixado na carenagem da moto. E assim, é uma das coisas que a Dominar 250, pra mim, ela encaixa, ela é uma moto que é top. E isso eu dei sorte, que eu comprei sem andar na moto. Então não façam isso, vocês têm que andar na moto, sentir se a moto vai estar na mão de vocês ou não. Às vezes você fica com o braço muito esticado, ou com o braço um pouco esticado, na hora de fazer uma curva e outra, tem que se movimentar, tem que se ajeitar. Não é uma moto confortável para você, não que seja uma moto ruim, mas a moto tem que ser boa para você, é você que vai andar nela. Então no meu caso eu pensei nisso, eu não quero saber o que os outros estão pensando, eu não quero, vou voltar a falar da moto só um pouquinho de novo, para nós mudar de assunto. Eu não quero saber o que os outros pensam, se tem peça, se não tem peça, não sei o que. Eu quero saber se a moto é boa. A moto é boa, boa. A moto é boa. Foi aprovada pelos caras que eu confio, que já andaram em 10 mil motos diferentes, falaram: a moto é boa, confiável, é estável, você não vai se assustar com ela, apesar de eu ter me assustado, mas é coisa de principiante. Hoje, depois de um mês, eu já tenho outra opinião sobre a moto, mas eu vou falar depois. Primeiro eu tô falando aqui da minha experiência. Então vamos lá. O que eu fiz? Então eu fiquei fazendo isso. Aí eu entendi, eu acelerava mais forte, mais bruscamente. Primeiro eu vinha mais devagarzinho, só encostando. Depois eu fui acelerando mais. E depois fui freando mais e freando mais. E assim eu fui. Primeira coisa que eu aprendi foi isso: andar devagarzinho, tentar controlar a moto na menor velocidade possível, sem pôr o pé no chão. Primeira coisa, fui fazendo isso. Aí eu consegui, já tá dando bom, porque assim, pra quem anda na cidade, anda em farol, corredor toda hora, é uma coisa que você vai fazer toda hora: parar e sair, parar e sair, parar e sair, parar e sair. É encontrar a distância ideal da embreagem, se acostumar com ela, a que ponto que é da embreagem que a moto começa a sair. Isso é um ponto importante para você que está começando, prestar bem atenção e se acostumar com isso, porque você vai fazer muito isso no anda e para da cidade, no corredor, enfim, você vai fazer muito isso. Andando mais velocidade, não, você aperta, troca a marcha, solta e vai. Agora, para sair, você vai ter que ter esse controle aí. A Dominar 250, no caso, é uma moto bem pesada, que eu vou falar disso depois, mas nesse caso de você sair com a moto, também você se acostuma muito fácil com ela, é questão de aceleração e saída. Mas é o que eu falei para vocês, treinei muito isso.
Então depois que eu treinei isso, depois que eu treinei baixa velocidade, depois que eu treinei aceleração, frenagem, aí vem a parte das curvas. As curvas, galera, não tem muito o que fazer, porque a gente, para treinar em curva, a gente precisa estar numa situação de velocidade. Ou você tem um local que você sabe que tem algumas curvas que você pode ir lá dar aquela treinada, ou então é no dia a dia, conforme a curva aparece na sua frente na pista. Então, no meu caso, está sendo isso, na pista. Então, o que tem acontecido comigo em relação às curvas? Deixa eu dar uma... Em relação nas curvas, tem acontecido o seguinte: eu tenho treinado e conforme a curva aparece na minha frente. Então, por exemplo, algumas curvas que eu já fiz várias vezes, que eu já estou acostumado, que é caminho meu, por exemplo, as entradas de radial, Salim Maluf, marginal, todas essas entradas que são curvas que você faz praticamente uns 180, eu treino em todas elas, cada vez um pouquinho com mais velocidade, cada vez um pouquinho entrando diferente, vendo como a moto se comporta. Eu percebo muito como a moto se comporta comigo, de que maneira que a moto se comporta. Então, assim, no começo você faz a curva meio de pezão, porque é o medo, você está começando. Aí o que acontece? Eu fui entendendo como a moto se comporta e acredito que cada moto, galera, deve se comportar de uma maneira diferente por causa do peso que ela tem, o pneu que ela tem, a forma de aceleração, a forma de frenagem. Então, assim, eu acredito que o comportamento da moto vai ditar muito a maneira que você vai pilotar. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer apenas da Dominar, eu não posso dizer de outra moto, eu não tenho outra experiência, a não ser CGs, que eu andei 2, 3 vezes na vida. O que eu posso dizer é hoje, a experiência que eu tenho com a minha moto, que eu ando todo dia. Então, assim, ela foi me passando a confiança de eu poder deitar cada vez mais a moto nas curvas. Hoje em dia, em curvinhas até menores, de mais baixa velocidade, eu já confio em deitar um pouco com ela e eu sinto segurança em fazer isso. Por quê? Porque eu venho testando, eu venho treinando. Treinar em curva é mais complicado, por quê? Porque você tem que prestar muita atenção se não tem areia na pista, se não tem óleo, se a pista não está escorregadia, se não está molhada ou úmida. Então, se tem alguma dessas condições, não deita a moto, passa reto. Tá? Agora, se você consegue ter algum local que você consegue treinar numa pista seca, é legal você ir treinando. Vem primeiro a 20, depois a 30, depois a 40 e assim você vai treinando. Você vai entender também como a moto se comporta, se você tem que entrar no começo da curva, no final, mais na frente, se freia antes, se freia depois, entendeu? Assim, nunca freie também no meio da curva, porque você perde a frente. Então, assim, já freia antes de entrar na curva, deixa a moto ir na curva enquanto você deita ela, e quando você estiver saindo da curva, você dá aquela acelerada. Por quê? Porque a moto automaticamente ela vai se posicionar para equilibrar e voltar pro seu eixo central no meio certinho. São manhas que você vai aprendendo conforme você vai andando. Então, assim, isso tudo, galera, é questão de praticar. Eu praticamente todos os dias, não só para treinar, mas também porque a moto tem sido para mim uma experiência fantástica que está acontecendo na minha vida. E eu acho que não sei como eu vivi tanto tempo sem isso, né? Mas está sendo fantástico. Eu tô gostando muito dessa experiência. Tô gostando muito também da minha experiência com a Dominar, né? Porque ela pra mim é a melhor moto que eu já pilotei na minha vida. Não estou dizendo que ela é a melhor moto do mundo, mas que eu já pilotei, ela é a melhor. Então eu não tenho referências de motos melhores do que ela. Então pra mim eu tô no topo da cadeia alimentar, sabendo que eu não estou. Porém, essa experiência de evolução de piloto, mesmo que seja com apenas um mês, eu já entendo mais como a moto se comporta. Por exemplo,
sustos que eu tinha no começo de aceleração, primeira, segunda, que eu achava que ela puxava demais. Hoje eu já acostumei com ela, eu já sei como ela funciona, o quanto eu acelero, o quanto ela me dá de retorno. E aí eu já entendo os comentários das pessoas das quais eu comentei no começo do vídeo, que eu vi falando da moto, que ela entrega do meio pro final, ela não entrega no começo. E isso, para quem está começando, é uma baita vantagem, porque eu tenho certeza que alguns sustos que eu tomei acelerando ela, se fosse uma moto mais forte, eu teria talvez empinado ou talvez até caído. Então assim, ela entregar depois é ótimo. Mas mais uma dica também para quem está começando: se você gosta de uma moto mais acesa na sua mão, ela consegue ser também essa moto acesa na minha mão. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem perceber aí, ó, que hoje, sem trânsito, sem nada, eu tô andando com ela geralmente na velocidade da pista aí, talvez um pouquinho a mais, tô olhando ali pros radares, mas eu tô andando em quarta geralmente, ó, podem ver, terceira, quarta, aí eu dou a tirada de mão e mantenho na quarta, que é uma marcha que ela fica mansa, tá, na minha mão. Se eu quiser que ela fique mais mansa ainda, eu ponho quinta. Mas se eu andar nessa velocidade em terceira, ela fica acesa. Então quando eu tô no corredor, no meio do trânsito, na marginal, em situações como essa, eu ando com ela nessa velocidade em terceira, porque eu acelero, ela responde como se fosse uma moto de alta. Não sei, mas acredito que deva ser isso, porque ela fica muito acesa na minha mão, então ela responde muito rápido. Então para eu ultrapassar, para eu fazer retomada de aceleração, para eu passar rápido, é muito melhor eu ficar na terceirinha ali com a moto acesa na minha mão. E aí nesse caso, como eu não tem nada na minha frente, eu estou andando na velocidade da pista, sem radar, sem nada, eu deixo ela em quarta, que ela fica mais mansinha. Então são coisas que eu fui pegando e aprendendo conforme eu fui andando com a moto. Outra coisa que eu posso dizer para vocês, que em questão de pilotagem, eu também aprendi agora e nesse primeiro mês, e também agora não abro mais mão disso. Eu não abro mais mão de um freio ABS. Acho que a moto obrigatoriamente agora, qualquer moto que eu tiver, obrigatoriamente vai ter que ter um freio ABS. Tô chegando no posto aí, eu vou finalizar esse vídeo aqui e a gente já volta. Então galera, eu vou aproveitar e vou mandar então algumas dicas como eu teria me aconselhado há um mês atrás, com a experiência que eu tenho hoje, depois de um mês, não só com a moto, mas também com a minha pilotagem. Primeira coisa que eu diria para vocês, antes de comprar qualquer moto: andem na moto antes de comprar. Dica número 1. Fundamental, façam isso, porque é você que tem que se sentir bem na moto, saber como é que você vai, a moto vai responder, a maneira que você vai pilotar. É claro que você pode se adaptar a qualquer moto, isso é evidente, mas algumas podem ser mais confortáveis, outras menos confortáveis. Você pode gostar mais do ronco de uma do que de outra, você pode gostar mais da maneira de aceleração de uma do que de outra. Isso tudo acredito que seja com experiências que você vai tendo ao longo do tempo, e coisa que eu não tenho. Então assim, eu vou me adaptar conforme eu for conhecendo. Então assim, primeira dica: ande na moto. Segunda dica: não se importe com a opinião dos outros, porque os outros... eu tô dizendo que é a primeira vez que eu passei de moto. Então, não se importe com a opinião dos outros, porque não é os outros que vai andar na sua moto. Quem vai andar na sua moto é você. Não se importe se os outros dizem que é bom, ruim, mal, não importa. O que você tem que ouvir? Você tem que ouvir conselhos de pessoas que vão te acrescentar quanto ao seu crescimento, não só de conhecimento da moto, mas também de aprimoramento da sua pilotagem. Então, o que eu fiz?
antes de eu comprar, e continuo fazendo hoje ainda. Primeiro, antes de eu comprar, eu fui saber sobre as motos disponíveis, quais as que atendiam as coisas que eu queria, o que as pessoas que entendiam falavam da moto e tudo mais. Na pilotagem, eu pude constatar essas coisas que eles me falaram, tá? Mas aí é a questão que eu falo para vocês, da questão da opinião dos outros. Vou dar um exemplo. Um ótimo exemplo é a Dominar 250. É uma ótima moto, a moto te entrega tudo que promete, tem tecnologia, é uma moto bem feita, com motor bom, com aceleração, com freio, com tudo. Mas muitas pessoas ainda criticam e dizem que é uma aventura, que o problema é de revenda, problema de peça e tudo mais. Bom, galera, tem problema de peça? Tem, todas as marcas têm, inclusive a Honda e a Yamaha. Tem problema de revenda? A revenda, galera, é uma questão de tempo e confiança. Então, assim, a Yamaha e a Honda hoje não tem problema de revenda porque já tem muito tempo no Brasil. A Bajaj está com pouco tempo no Brasil, mas acredito que até acabar, por exemplo, quem está comprando uma moto zero agora, até acabar a garantia, que são 3 anos, eu acho que essa desconfiança já passou. Então, assim, é uma questão de... nem digo de aposta, mas eu prefiro, vamos falar assim, da maneira mais clara. Eu prefiro andar numa moto que tenha tudo que eu quero, correndo o risco da questão da revenda, do que andar numa moto que eu não quero, do jeito que eu não quero, pagar mais caro, só porque eu vou poder revender ela numa condição melhor. Então eu já vou vender logo, então, já que é para comprar para vender, entendeu? Então, assim, são lógicas que é claro que tem que ser levado em consideração, mas eu não acho que são fatores extremamente importantes aí na sua decisão. Uma moto e cilindrada tal ou cilindrada tal para você que está começando. Bom, eu, com a minha pouca experiência, aconselho a vocês no máximo uma 250 de início. Vocês e eu e qualquer pessoa é capaz de começar numa 600, numa 900, numa 1000. Sim, galera, é capaz, a pessoa é capaz, se ela tiver consciência, se ela for uma pessoa regrada, se ela respeitar a moto e tudo mais, dá. Não tô dizendo que não dá, que a pessoa é incompetente ou burra ou incapaz de fazer. Não é isso, galera. A questão é a seguinte: o risco que você tem principalmente como iniciante, de sofrer um acidente, ou mesmo que você não sofra um acidente, mas de você se prejudicar caindo, quebrando alguma coisa da moto, com uma moto de maior cilindrada, é muito maior do que uma moto de menor cilindrada. Eu uso o meu próprio exemplo de vida. Minha primeira motinha foi uma 100. Eu caí várias vezes com ela, várias. E se fosse uma 500? E se fosse uma 1000? Será que eu tava aqui para contar a história? Então essas coisas têm que ser levadas em consideração. Eu estou pensando da seguinte maneira: tô com a 250 agora, vou ficar com ela o tempo que eu achar necessário, e no momento que eu achar que eu devo aumentar e subir de categoria e melhorar a condição, comprar outra moto e tudo mais, eu vou pensar nisso, mas de uma maneira gradativa e gradual, sem precisar atropelar as fases. Eu acho que essa escada que você vem fazendo, que nem eu fiz 100, 250, que eu acho que eu até subi até demais, mas hoje, com a minha experiência de um mês, eu acho que se eu tivesse pegado uma 400, com a experiência eu acho que se eu pegar uma 400, eu consigo andar de boa, a dominar 400. Acho que não vai me assustar mais como me assustou. Aí eu errei a curva, ó, como vocês podem ver, eu fui lá fora. Por quê? Porque eu tava testando uma outra maneira. Então às vezes você erra e corrige e vai embora. Então assim, acho que hoje, com a experiência que eu tenho hoje,
andando com a 250, eu acho que eu andaria de boa na 400, sem problema nenhum. Tanto que eu já andei até pesquisando umas outras motos e tudo mais para um futuro upgrade aí, né? Mas uma coisa bem calma, não tem nenhum tipo de pressa para isso. Eu tô chegando no meu destino aqui, galera, e vou finalizando então por aqui o vídeo. E espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like, compartilha, vira inscrito e tamo junto. Até a próxima.